porque os veículos poderão gerar sinistros, gerar acidentes. Acidentes podem ter repercussões legais, jurídicas, e a gente não quer contaminar o patrimônio com esse tipo de risco. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para vocês. A gente vai falar aqui da divisão dos clusters de ativos, né? Quem nunca botou o carro, né, no seu próprio nome? Quem nunca misturou, comprou um carro no nome da empresa, eventualmente a empresa que tinha um patrimônio? Como se regular esses veículos societários, né, em termos de empresas, para abarcar e guardar os diferentes tipos de ativos? É muito importante que se mantenham ativos móveis, veículos, embarcações, aeronaves, separados dos ativos imóveis, tá? Sejam imóveis listados no estoque, sejam imóveis efetivamente de mobilizado, né? Existem veículos, empresas adequadas para se guardar os ativos imobiliários, e os ativos móveis, principalmente veículos e embarcações, eles têm um nível de risco civil por conta de acidente, por exemplo. Acidente, inclusive, sem a nossa gestão, não tem uma relação estatística direta com consumo de álcool, má direção. Acidentes acontecem, né? E é muito comum, existem diversos casos, né, de acidentes em que a vítima precisou ser amparada patrimonialmente ou que o veículo que causou o acidente ou que esteve no acidente precisou participar patrimonialmente ali de uma recuperação econômica de determinada família. O que nos leva a concluir que a gente não deve ter, por exemplo, veículos no mesmo nome da pessoa que tem, por exemplo, bens, ou dentro da empresa que tem bens, porque os veículos poderão gerar sinistros, gerar acidentes. Acidentes podem ter repercussões legais, jurídicas, e a gente não quer contaminar o patrimônio com esse tipo de risco. Naturalmente, manter o veículo em empresas, né? Vamos falar agora desse bem específico, né? É algo que é extremamente relevante, porque além de gerar uma descrição, né, uma descrição em termos de segurança mesmo, pessoal, porque o endereço de propriedade, né, nos órgãos de trânsito, no estarão da sua casa, por exemplo, né, da sua pessoa física, estarão de uma empresa selecionada para ter esse bem, por exemplo, além de do que a empresa, em sendo proprietária desse veículo, também assumirá responsabilidades, né, civis, que não há um nível de distanciamento tão grande, a depender do tipo societário, de como se construa do administrador barra acionista, né? Mas que é um nível de personalidade jurídica adicional, né, irrefutavelmente. Além das questões, naturalmente, da própria gestão de apólices, por exemplo, de seguros, né? Tendo empresas com a composição de carros da família, é possível se compor seguros de frota, que via de regra são prêmios, né, parcelas mensais mais reduzidas do que apólices individuais. Então é importante ter em carros, né? Carros podem estar misturados com negócios operacionais, por exemplo, que carregam já risco civil, que a sociedade já pode ter um seguro de responsabilidade civil para os administradores, né? Mas não na sociedade patrimonial. Embarcações e aeronaves normalmente têm veículos societários proprietários, né? Onde você negocia a sociedade e não negocia a aeronave. É algo que é já uma rotina, né, das grandes fortunas do mundo todo. Existem diversos países com benefícios fiscais para esse tipo de operação, com condições bem interessantes de leasing, mas a boa prática societária dentro desse tipo de ativo, dado o tamanho e o porte do ativo, né, é de que essas aeronaves estejam dentro de veículos societários proprietários, né, donos daquela aeronave, que inclusive são mais fáceis de se negociar, porque são negociações de cotas societárias, né,
do ponto de vista da movimentação patrimonial internacional mesmo. Estou falando aqui das obrigações perante os reguladores aéreos, nada disso, isso é outra pauta. Então, e embarcações depende muito da embarcação, né? Uma embarcação de 20 milhões, ela convém ter um veículo societário próprio, né? Uma cota societária de 300 mil numa embarcação, talvez não, talvez deva estar na empresa operacional, por exemplo, a empresa que tem os veículos, né? Ou seja, não na empresa que tem o imóvel, não na empresa que tem a aeronave. Então depende muito do tamanho do ativo. Já se é uma embarcação de 15, 20, 25 milhões, já é um ativo que merece ter um veículo societário próprio e que vai ter uma série de benefícios, assim como os que eu comentei aqui para o caso das aeronaves, né? Em termos de privacidade de dados, né? Existem inclusive veículos fora do Brasil, né? De jurisdições fora do Brasil, empresas em jurisdições fora do Brasil, que são especializadas, né, em guardar esse tipo de ativo e oferecer um ambiente regulatório bem protetivo, né, para o proprietário da empresa que vai ter o bem. Além de serem países que financeiramente transitam bem em termos de apólices e toda a estrutura de gestão de riscos, né, que esses tipos de ativos de móveis de maior volume demandam. Então, a lição aqui importante bom, cada quadrado no seu quadrado, isso desde sempre, né? Empresa para dinheiro é uma coisa, empresa para patrimônio é outra. Outro dia eu fiz uma dinâmica com um grupo de imersão que eu estava formando alguns sucessores, e eu dividi em 4 grupos, né? Um é no fundo exclusivo, outro era uma hold, outro era um trust e outro era uma fundação. E trouxe uma série de dificuldades do dia a dia de gestão de famílias e pedi para todo mundo trazer soluções para aqueles mesmos problemas. E na prática eles perceberam que cada veículo só conseguia tratar uma parte do conjunto de dificuldades. A outra parte não conseguia ser tratada por aquele mesmo veículo. Então, na prática, a gente não vai ter uma única guarda de ativos, um único veículo para guardar todos os ativos da família. Nós temos que ter veículos específicos para a guarda dos ativos que a política de investimentos daquela família tem. Então, é um processo que é passivo, essa estrutura societária, ele não é ativo. O ativo é o que eu vou ter de patrimônio, qual é a minha política de investimentos. Eu vou ter empresas, eu vou ter ativos rurais, eu vou ter ativos imobiliários, eu vou ter ativos financeiros, sabe? Eu vou ter seguros, o que é que eu vou ter, quais são as classes, em que país esses ativos vão estar. Definir qual é o meu objetivo em termos de composição patrimonial, aí eu consigo pensar quais são os veículos societários necessários para atender aquele objetivo, olhar os veículos societários atuais que eu tenho e com isso construir um caminho do que é que são os passos, né, adequados para poder atender aí a esse objetivo. Então é muito importante entender que existe veículos específicos para cada caixa. E voltando ao tema da segregação, né, dos ativos móveis dos outros ativos, não adianta, por exemplo, fazer uma estruturação societária bem robusta e as cotas societárias, por exemplo, ficarem no nome do indivíduo X da família e esse indivíduo ter uma cota a parte de uma lancha com responsabilidade civil, por exemplo, por um acidente que aconteça em alguma das praias com essa embarcação. Põe por água abaixo todo o planejamento. Então, ativos móveis que são potenciais causadores de acidentes e que carregam uma relevância, vamos dizer assim, em termos de responsabilidade civil, devem estar separados, né, dos outros ativos. Ativos patrimoniais na sua caixinha, e assim é a melhor forma de organizar esses itens do ponto de vista securitário, né, da compra de gestão de riscos, das apólices de seguro e tudo que for necessário, do ponto de vista da governança, inclusive, né, dá para você administrar todas as políticas de trocas de ativos, de recomposição de frotas, isso já deixar regrado, né, nas regras de administração da sociedade, então é muito mais flexível nesse sentido também.
Flexível não, é muito mais previsível, melhor dizendo. A acomodação é totalmente flexível, mas é previsível porque você acomoda um regramento para administrar os bens da empresa de uma forma mais próxima com o que você espera. E isso precisará ser seguido, inclusive, né, pelos eventuais sucessores, porque você acomoda regras que podem ser quebradas apenas por unanimidade, enfim, uma série de dificuldades que é possível você colocar para que as regras de hoje perdurem para o futuro. E um erro bem comum é manter, eu diria que os dois erros mais comuns é manter veículos e embarcações no nome de pessoas físicas que têm patrimônio. Né? Então, isso é o mais comum, não é o maior risco, mas é o mais comum que eu observo em relação a esse aspecto. E aí eu deixo aí para vocês uma mensagem clara de que separem os ativos, né? Naturalmente o custo de carregamento, né? Que é abrir a empresa, contador, manter ela, conta do banco, tudo precisa ser apurado. Nós estamos falando de grandes somas de gestão patrimonial para famílias ultra high net worth, que normalmente tem itens, né, de bens móveis e imóveis com valores que justificam a nossa conversa aqui. Então, separe os ativos e principalmente separe com prioridade os ativos que podem ter uma carga de responsabilidade civil grande do resto dos ativos ou dos detentores do resto dos ativos. Separem, tá? Se isso não é algo feito na tua realidade patrimonial atual, sugiro que seja uma prioridade. Então, nesse momento, a gente tem dois caminhos, né? Eu vejo dois caminhos. Um deles efetivamente você partir para uma revisão já societária de implementação, mapear os seus ativos como um todo, verificar nesse mapeamento certidões, todos os nada constas, documentação, né? Você vai fazer movimentação patrimonial, então toda a documentação tem que estar devidamente em dia, né? Declarada, tudo correto. Determinar, a partir da sua política de investimentos, os passos que esse patrimônio vai ter que dar em termos de movimentação, para calcular o custo tributário disso, verificar inclusive se nessa movimentação, né, é possível conseguir um tipo de imunidade desses custos, tá? E efetivamente traçar um cronograma executivo de movimentação dessa carteira. Se você já está nesse momento, a hora agora é de efetivamente procurar organizar bons contratos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o time, né, aqui, o nosso site, redes sociais. Sempre você vai ser direcionado para o canal de atendimento técnico, no sentido de te direcionar o que fazer, de quais são os passos eventualmente para a sua realidade, ou se você precisar amadurecer ainda um pouco mais, né, os insights gerais para olhar mais pontos de incêndio, aí a recomendação é sempre você fazer o nosso diagnóstico. Você vai mapear em 360 graus o seu patrimônio, e vai ter dezenas de vídeos como esse, alertando a diversos pontos importantes. Aí você vai conseguir montar naturalmente um mapeamento mais robusto e partir para uma implementação bem mais holística, né, mais completa do que apenas a pontualidade dessa separação societária para a guarda dos ativos móveis e imóveis. Tá bom? Até o próximo vídeo aí.